Cara, vou te contar uma verdade que vai bagunçar sua cabeça. Você não é quem você pensa que é. Na real, você é muito mais complexo, muito mais poderoso e muito mais perigoso do que imagina. Carl Jung passou a vida estudando a mente humana e chegou a uma conclusão brutal. Todo ser humano é simultaneamente santo e demônio. Não é que alguns são bons e outros maus. É que todos nós carregamos as duas naturezas dentro de nós, o tempo todo, lutando por controle. Essa ideia destrói completamente a visão infantil de mundo que a maioria das pessoas tem. Sabe aquela história de que existem pessoas boas e pessoas más? Mentira. Sabe aquela crença de que você é fundamentalmente uma boa pessoa que às vezes erra? Simplificação perigosa. A verdade é que você é um campo de batalha ambulante entre forças opostas e o resultado dessa batalha determina quem você se torna a cada momento. Jung desenvolveu essa compreensão estudando não só seus pacientes, mas também a si mesmo. Ele tinha a coragem de olhar para dentro e admitir: eu tenho capacidade para o bem mais sublime e para o mal mais terrível. E ele não estava sendo dramático. Ele estava sendo honesto sobre a natureza humana de uma forma que poucos têm coragem de ser. Pensa em você mesmo. Quantas vezes você já teve pensamentos que te assustaram? Quantas vezes você sentiu impulsos que, se seguidos, destruiriam sua vida? E quantas vezes você também sentiu uma vontade genuína de ajudar alguém, de se sacrificar por algo maior? Essas duas forças não são acidentes. Elas são a essência do que significa ser humano. O problema é que fomos ensinados a negar metade de nós mesmos. A sociedade, a família, a religião, todas essas instituições nos dizem: seja bom, reprima o mal. Mas Jung descobriu que essa repressão não elimina o lado sombrio. Ela apenas o empurra para o inconsciente, onde ele cresce e se fortalece longe dos olhos da consciência. É como ter um pitbull acorrentado no porão. Você pode fingir que ele não existe. Pode nunca descer lá para alimentá-lo ou treiná-lo. Mas um dia, quando você menos esperar, ele vai quebrar a corrente. E quando isso acontecer, ele não vai ser um cachorro doméstico. Vai ser uma fera selvagem e descontrolada. Jung chamava isso de inflação do ego quando alguém se identifica apenas com seu lado bom. A pessoa cria uma autoimagem de pureza e bondade e projeta todo o mal no mundo exterior. Eu sou bom, os outros são maus. Eu sou vítima, eles são agressores. Essa é a mentalidade que cria fanatismo, seja religioso, político ou ideológico. Mas o oposto também é perigoso. Quando alguém se identifica apenas com seu lado sombrio, com seus impulsos destrutivos, você tem o nihilista, o cínico, aqueles que perdeu a fé na humanidade e em si mesmo. Todos são maus, inclusive eu, então que se dane tudo. Essa é a mentalidade que leva à autodestruição e ao desespero. A sacada genial de Jung foi perceber que a solução não está em escolher um lado, mas em reconhecer e integrar ambos. Você não é santo ou demônio. Você é santo e demônio. E é essa tensão, esse paradoxo, que cria a energia necessária para a verdadeira transformação pessoal. Vamos falar de exemplos concretos. Pega o caso de Gandhi. O cara é visto como símbolo de paz e não violência, certo? Mas ele mesmo admitia ter impulsos violentos intensos que precisava constantemente controlar. Sua não violência não vinha da ausência de agressividade, mas do domínio consciente dela. Ele conhecia seu demônio interior e escolhia não deixá-lo comandar. Ou pensa em Martin Luther King Jr. Nos bastidores, ele lutava com tentações, dúvidas, raiva. Ele não era um santo perfeito. Era um homem completo que escolhia canalizar tanto sua luz quanto sua sombra para uma causa maior. Seu poder vinha justamente de conhecer os dois lados de si mesmo. Vamos trazer isso para o nível pessoal, para a sua vida. Quantas vezes você já sentiu uma satisfação sombria ao ver alguém que você não gosta se ferrar? Esse é seu demônio interior se alimentando. Quantas vezes você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Esse é seu santo interior se manifestando. Ambos são você. Ambos são reais. Ambos são necessários. Jung tinha um conceito chamado tensão dos opostos. Ele dizia que a energia psíquica, a força que move nossa vida, vem justamente da tensão entre polos opostos dentro de nós. Bem e mal, amor e ódio, criação e destruição, ordem e caos. Quando você tenta eliminar um dos polos, você mata a tensão e com ela sua vitalidade. É por isso que pessoas que tentam ser boazinhas demais acabam deprimidas e sem energia. Elas mataram a tensão interior ao negar seu lado sombrio. Da mesma forma, pessoas que abraçam apenas a destruição e o cinismo acabam vazias e nihilistas.
Elas mataram a atenção ao negar seu potencial para o bem. O homem completo, o que Jung chamava de individuado, é aquele que mantém a atenção viva. Ele reconhece: eu tenho capacidade para grande bondade e grande maldade. Eu posso criar e posso destruir. Eu posso amar e posso odiar. E então ele escolhe conscientemente, momento a momento, que aspecto vai expressar. Isso não é relativismo moral. Jung não estava dizendo que bem e mal são a mesma coisa ou que tanto faz. Ele estava dizendo que você precisa conhecer os dois para fazer escolhas verdadeiramente éticas. Um homem que nunca reconheceu sua capacidade para a crueldade não é bondoso. É apenas fraco. Um homem que conhece intimamente sua capacidade para a crueldade e escolhe ser gentil, esse sim é verdadeiramente bom. É a diferença entre inocência e sabedoria. A criança é inocente porque não conhece o mal. O sábio é bom porque conhece o mal intimamente e escolhe o bem. E entre a inocência e a sabedoria, existe um vale escuro que todos precisamos atravessar. O vale do autoconhecimento. Jung contava uma história sobre um sonho que teve. Nele, ele matava um herói chamado Siegfried. Ficou aterrorizado. Como ele, Carl Jung, poderia sonhar em matar um herói. Mas depois entendeu. O sonho mostrava que ele precisava matar sua identificação com o heroísmo perfeito para se tornar um ser humano completo. Ele precisava aceitar que tinha um assassino dentro de si. Essa aceitação não o tornou um assassino. Pelo contrário, o tornou mais consciente, mais completo, mais capaz de escolher conscientemente seus atos. Quando você nega o assassino, interno ele age nas sombras. Quando você o reconhece, você pode mantê-lo sob controle consciente. O mesmo vale para todos os aspectos sombrios. Você tem um tirano interno? Reconheça-o, ou ele vai tiranizar você e outros de formas sutis. Você tem um sedutor manipulador interno? Admita, ou ele vai sabotar seus relacionamentos. Você tem um covarde interno? Aceite, ou ele vai te paralisar nos momentos cruciais. E aqui vem a parte que muita gente não entende. Seus demônios internos não são seus inimigos. Eles são aspectos seus que foram corrompidos pela negação e repressão. O tirano interno é sua capacidade de liderança distorcida. O sedutor manipulador é seu carisma corrompido. O covarde é sua prudência exagerada. Quando você integra esses aspectos conscientemente, eles se transformam. O tirano se torna o líder justo. O manipulador se torna o comunicador persuasivo. O covarde se torna o estrategista cuidadoso. Seus demônios são seus santos corrompidos. E seus santos são seus demônios redimidos. Jung observou isso em todas as grandes tradições espirituais. No cristianismo, Lúcifer era o anjo mais brilhante antes de cair. No budismo, os demônios que tentam Buda são aspectos da própria mente dele. No hinduísmo, deuses como Shiva incorporam tanto criação quanto destruição. Todas essas tradições reconhecem simbolicamente a natureza dual da existência. Mas o mundo moderno perdeu essa sabedoria. Criamos uma cultura que divide tudo em bem e mal absolutos. Heróis e vilões. Vítimas e agressores. Nós e eles. Essa simplicidade é confortável, mas é uma mentira. E é uma mentira perigosa porque nos impede de lidar com a complexidade real da natureza humana. Pensa nos cancelamentos que acontecem hoje em dia. Alguém que fez muito bem é descoberto tendo feito algo ruim e imediatamente é jogado na categoria de pessoa má. Como se a pessoa fosse só aquele erro. Como se não fosse possível ser simultaneamente capaz de bem e mal. Essa mentalidade primitiva ignora completamente o paradoxo humano. Jung dizia que uma das tarefas mais importantes da vida adulta é o que ele chamava de retirada das projeções. Parar de projetar nossos aspectos negados nos outros e assumi-los como nossos. Quando você odeia algo em alguém com intensidade desproporcional, geralmente é porque você está vendo sua própria sombra projetada. Mas aqui está o plot twist. O mesmo vale para a minha projeção positiva. Quando você idolatra alguém, quando você coloca alguém em um pedestal, você está projetando seu próprio potencial não realizado. Aquele cara que você admira por ser corajoso. Essa coragem existe em você, mas você ainda não a acessou. Aquela pessoa que você acha incrível por ser criativa, essa criatividade está em você, esperando ser desenvolvida. Isso muda tudo, não muda? Tanto as pessoas que você odeia quanto as que você ama estão te mostrando aspectos de si mesmo. O mundo inteiro se torna um espelho. E quando você entende isso, você para de desperdiçar energia odiando ou idolatrando outros e começa a trabalhar em integrar esses aspectos em si mesmo.
Jung tinha um método prático para isso. Ele sugeria que as pessoas mantivessem um diário de suas reações emocionais intensas. Toda vez que algo ou alguém provocasse uma emoção forte, positiva ou negativa, a pessoa deveria anotar e depois refletir. O que isso está me mostrando sobre mim mesmo? Com o tempo, padrões emergem. Você percebe que sempre reage mal a pessoas arrogantes, talvez porque você reprime sua própria arrogância. Você nota que admira pessoas independentes, talvez porque você reprime sua própria independência. E aí começa o trabalho real de integração. A integração não é um processo bonito. Jung advertia que encontrar o próprio demônio interior é uma das experiências mais perturbadoras que alguém pode ter. É olhar no espelho e ver não apenas o que você gostaria de ser, mas tudo o que você é capaz de ser, incluindo o pior. Mas é também libertador, porque quando você para de gastar energia fingindo ser apenas bom, você libera uma quantidade imensa de poder pessoal. Toda aquela energia que estava sendo usada para reprimir, negar, projetar, agora está disponível para ser usada conscientemente. E aqui está o segredo que poucos entendem. Seus maiores forças vêm da integração de suas maiores fraquezas. O covarde que enfrenta seu medo se torna o mais corajoso. O cruel que desenvolve compaixão se torna o mais gentil. O egoísta que aprende a dar se torna o mais generoso. Por quê? Porque eles conhecem os dois lados. Eles não são corajosos por ignorância do medo, mas por superação dele. Não são gentis por fraqueza, mas por escolha consciente. Não são generosos por natureza, mas por transformação. E isso é infinitamente mais poderoso. Jung estudou as biografias de grandes figuras históricas e percebeu esse padrão repetidamente. São Francisco de Assis era um playboy hedonista antes de se tornar santo. Santo Agostinho era promíscuo e ambicioso antes de sua conversão. Malcolm X era criminoso antes de se tornar líder. A transformação profunda vem não de negar o demônio, mas de integrá-lo e redirecioná-lo. No mundo dos negócios, você vê isso também. Os empreendedores mais bem-sucedidos geralmente têm um lado sombrio forte, ambição desmedida, competitividade feroz, até uma certa crueldade. Mas os que realmente deixam um legado são os que aprendem a canalizar essas forças sombrias para criar valor, em vez de apenas destruir a concorrência. Steve Jobs é um exemplo perfeito. O cara era conhecido por ser cruel, perfeccionista, ao extremo manipulador. Mas ele canalizou esses aspectos sombrios para criar produtos que mudaram o mundo. Ele não negou seu demônio interior. Ele o colocou para trabalhar. E é por isso que ele foi tão impactante. Agora, isso não significa que você deve sair por aí sendo cruel e dizendo "estou integrando minha sombra". Essa é uma compreensão superficial e perigosa. Integrar a sombra não é agir a partir dela impulsivamente. É reconhecê-la, compreendê-la e então fazer escolhas conscientes sobre como canalizar essa energia. Jung tinha uma frase poderosa: "Prefiro ser completo a ser bom". Isso não significa que ele preferia ser mau. Significa que ele preferia ser honesto sobre sua totalidade do que fingir uma bondade parcial. E paradoxalmente, é essa completude que permite a verdadeira bondade, uma bondade que vem da escolha, não da repressão. O mundo precisa desesperadamente de homens que entendam isso. Homens que não sejam nem bonzinhos castrados nem machões, brutalizados, mas seres humanos completos que conhecem sua capacidade para ambos os extremos e escolhem conscientemente seu caminho. Porque aqui está a verdade final. O poder real não vem de ser bom ou mau, vem de ser completo. Um homem completo pode ser gentil quando a situação pede gentileza e feroz quando a situação pede ferocidade. Ele pode criar e pode destruir. Ele pode liderar e pode servir. Ele tem acesso a todo o espectro de possibilidades humanas. Esse é o homem que Jung chamava de individuado. Não é o santo perfeito nem o pecador assumido. É o ser humano que abraçou seu paradoxo fundamental e aprendeu a dançar com ele. É o homem que pode olhar no espelho e dizer: "Eu vejo o santo e o demônio, e ambos sou eu, e é exatamente por isso que sou poderoso". A jornada para se tornar esse homem não é fácil. Requer coragem para olhar para as partes de si mesmo que você passou a vida inteira evitando. Requer humildade para admitir que você não é tão bom quanto gostaria de acreditar. E requer sabedoria para integrar esses aspectos sem ser consumido por eles. Mas a recompensa vale a pena, porque do outro lado dessa jornada está a liberdade. Liberdade de ser quem você realmente é, não quem você acha que deveria ser. Liberdade de agir a partir da totalidade do seu ser, não apenas de uma parte reprimida dele.
Liberdade de viver com autenticidade e poder real. Jung passou a vida mostrando o caminho. Ele não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que seria real. E em um mundo cheio de falsidade, de pessoas fingindo ser o que não são, de projeções e negações, ser real é revolucionário. Então a pergunta que fica é: você tem coragem de encarar seu paradoxo? Você tem coragem de admitir que é tanto santo quanto demônio? Você tem coragem de parar de projetar e começar a integrar? Você tem coragem de se tornar completo? O mundo não precisa de mais pessoas fingindo ser boas. Precisa de pessoas reais, completas, que conhecem sua luz e sua sombra e escolhem conscientemente como viver. Precisa de homens que não têm medo do próprio poder porque conhecem tanto sua capacidade construtiva quanto destrutiva. Essa é a verdade brutal que Jung nos deixou. Você é um paradoxo ambulante. Você é santo e demônio, criador e destruidor, herói e vilão. E é só quando você abraça essa verdade que você pode começar a viver de verdade. Não como metade de si mesmo, mas como um ser humano completo, poderoso e autêntico. O caminho está aberto. A escolha, como sempre, é sua.